Bom dia a todos e todas. Quero muito agradecer à APG por ter acolhido, né, esse convite, esse chamado da NPG para a realização desse congresso, que está acontecendo num formato diferente, mas que atende aos desafios do tempo presente, né? A Covid, ela ainda é uma questão no Brasil, ela ainda é um desafio no nosso país. A pós-graduação ela não retornou de maneira igual, né, pelo país, inclusive a pós-graduação não retornou presencial na sua grande maioria. Então, esse retorno desigual gerou dificuldades na elaboração de um congresso no formato anterior, e atende aqui desafios, a necessidade de mobilizar os pós-graduandos e pós-graduandas para refundar o Brasil no ano do bicentenário. Esse precisa ser um marco na nossa história de refundação da nossa nação, de romper com ciclos inconclusos que nesses últimos 200 anos a gente tem buscado e conseguir efetivamente construir a nossa independência. E, sem dúvidas, um dos pilares dessa autonomia é um dos pilares da nossa soberania, da nossa independência, nos marcos do século XXI, é a garantia da autonomia científica. Isso aqui é um elemento fundamental para a retomada de um projeto nacional no país. Isso diz respeito à pós-graduação, que é um dos pilares centrais da formulação e do pensamento científico nacional. Um outro desafio desse congresso é mobilizar a nossa base de pós-graduandos e pós-graduandos no país inteiro, porque nós temos um grande desafio, que é derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né, em perspectiva, porque é uma obra que vai requerer tempo, né, mas derrotar o Bolsonaro é possível nessas eleições. Então, nós precisamos de uma base muito mobilizada, muito convencida da necessidade de derrotar Bolsonaro e ele que é o grande empecilho e o grande construtor das desigualdades, da miséria e dessa tristeza. Para onde se olha no Brasil, se vê tristeza, se vê morte, se vê miséria. Então, esse é o Brasil do Bolsonaro e esse a gente não quer mais. Mas um outro objetivo é mobilizar uma agenda política que consiga apontar os rumos dessa reconstrução nacional. Então, esses aqui são alguns dos nossos desafios. E nós estamos vivos, né, pessoal? Nós estamos vivos e vivas e precisamos honrar todos aqueles que tombaram nesse último período por perseguição, por violência do Estado ou pela Covid, pelo genocídio em curso no Brasil, né? A gente precisa honrar e nós precisamos seguir resistindo e construir, ter condições e forças, reunir as forças, unir o Brasil para reconstruir o nosso país. Dito isso, a nossa agenda, né? A nossa plataforma. A ciência e a educação têm sido muito atacados, né? A ciência e a educação virou um balcão de negócios, a gente acompanhou agora aí a CPI, essa discussão em torno da CPI do MEC, o que se tornou o MEC no último período, e a ciência tem sido alvo de muitos ataques. O ataque dessa semana, do dia de ontem, né, que está em curso, é a discussão em torno do PL da sucata, que quer tirar grande parte dos fundos que alimentam o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, parte dos fundos setoriais que alimentam esse fundo que abastece e financia a ciência, vem das empresas, de uma taxação às empresas de óleo e gás, né, que funcionem no Brasil, que deslocam recursos importantes para P&D, para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. E simplesmente Paulo Guedes está nessa cruzada contra o FNDCT e agora eles querem transformar esse recurso que é investido em ciência para reformar caminhões velhos com mais de 30 anos.
É o chamado que a gente apelidou de PL da sucata. Então, os ataques eles não param. Então, a gente precisa continuar resistindo. Não podemos só depositar nossas esperanças em outubro, a gente precisa continuar nossa resistência. E a nossa agenda de valorização, como a Nath colocou aqui no início, de valorização da carreira primeiro, estruturação de uma carreira científica no Brasil. E na estruturação de uma carreira científica no Brasil, essa carreira precisa iniciar na pós-graduação. Mestrandos e doutorandos brasileiros precisam ser o início, reconhecidos como o início da carreira científica. Portanto, nós defendemos que o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, por exemplo, até 2030, construa, até 2030, a universalização das bolsas a todos aqueles e todas aquelas que se dedicam exclusivamente à pesquisa, que efetivamente tem um trabalho, né, um labor em torno da pesquisa no Brasil, que é um trabalho estratégico muito importante. Nós não estamos só nos formando, nós também estamos numa condição de trabalho. É essa condição híbrida do pós-graduando que precisa ser compreendida. E uma valorização, uma política de valorização permanente. A gente está 9 anos sem reajuste de bolsas, quase 10 anos. A gente precisa desse reajuste integral, são 70% de perda. Ano que vem, a bolsa de mestrado vai ser inferior ao salário mínimo. A bolsa de mestrado da FAPESP, aqui em São Paulo, o valor é maior que a bolsa de doutorado nacional. Então, a bolsa de mestrado, as bolsas da FAPESP que são as bolsas que correspondem ao valor das bolsas que a gente deveria ter hoje, né? Então, é fundamental que a gente continue a luta pelo reajuste, que isso entre com centralidade, porque faz parte da valorização da carreira científica e dos jovens pesquisadores. Faz parte de tornar a carreira científica, que é o grande motor da economia no século XXI, pessoas, cérebros, mentes, talentos, precisam ser atraídos para a ciência, né? E disso depende a autonomia científica brasileira, disso depende a nossa independência no século XXI, a nossa condição de produtores e não de consumidores de tecnologia. E a gente tem uma agenda, né, muito importante, a UFRJ, aí muito, né, em função da atuação da PG, que avançou nesse debate sobre as cotas na pós-graduação, tem avançado nessa discussão em torno das cotas na pós-graduação. A gente precisa ter as cotas implementadas em todo o país, né? Então, essa é uma agenda muito central no próximo período, os sujeitos e as sujeitas que fazem pesquisa, né? Disso aqui depende a vinculação da ciência aos desafios nacionais, depende de quem está produzindo a ciência também, né? A gente precisa ter uma grande força-tarefa no Brasil contra a evasão dos bancos escolares, da educação infantil à pós-graduação. A pós-graduação tem sofrido não só com a fuga de cérebros, mas principalmente com a evasão da carreira científica. A gente está perdendo talentos da carreira científica. Então, o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, esse próximo ciclo precisa enfrentar isso com políticas de absorção dos jovens doutores, geração de emprego para os jovens doutores, universalização das bolsas, valorização da carreira científica. Isso aqui, gente, é estratégico e precisa ter um lugar. O repatriamento, o PNPG anterior, né, construiu a expansão da pós-graduação. Só que várias dessas pessoas estão fora do Brasil, que se formaram nessa última década. A gente precisa de uma política de repatriação desses pesquisadores, dessas pesquisadoras, de vinculação deles ao Circuito Nacional de Pesquisa e fazendo essa interação com o Circuito Internacional de Pesquisa, né? Então, nós precisamos garantir a licença maternidade em qualquer tempo, com bolsa e com prazo, mas também a licença paternidade. Porque a licença paternidade, ela não é só a possibilidade dos pais participarem do trabalho reprodutivo. Algumas mulheres dizem que é um estorvo, porque o homem o homem que atrapalha estará, né, aqui disponível. Mas eu queria abordar uma outra dimensão desse tema, que é muito importante, e que eu acho que pode ajudar na valorização do trabalho das mulheres, inclusive das mulheres pesquisadoras, que é tornar o trabalho do homem igual ao da mulher. Quando o empresário, a empresária, quem contrata um trabalhador ou uma trabalhadora,
vai olhar a mulher e vai pensar, bom, essa mulher pode engravidar 1 ou 2 vezes, ela vai ter 6 ou 1 ano de licença maternidade, e essa pessoa não vai trabalhar e eu vou ter que pagar pelo trabalho dela. Se o homem tem licença paternidade, ele também vai precisar ser pago por isso. Então, equilibra a condição das mulheres no mercado de trabalho, e eu acho que equilibra a condição das mulheres em toda a sociedade. Então, a licença paternidade e a licença maternidade devem ser uma luta nossa. E a garantia da entrada dos pós-graduandos no Plano Nacional de Assistência Estudantil. E esse plano de assistência estudantil não pode se resumir apenas a moradia, bandejão, alimento, transporte. Ele precisa ir além. Nós somos o público no Brasil que tem o maior índice de sofrimento mental. A saúde mental precisa entrar no nosso pacote de assistência aos pós-graduandos, aos jovens pesquisadores no Brasil. Esse aqui é um debate complexo, que requer uma nova arquitetura institucional das universidades para abarcar esses novos desafios, mas é o desafio do nosso tempo, e nosso programa precisa discutir isso, as candidaturas à presidência precisam discutir isso. Então, gente, acho que a gente tem outras questões, combates às assimetrias, a necessidade de discutir a interdisciplinaridade, porque é nas novas conexões de conhecimento que está à fronteira do conhecimento, que é onde a ciência pode avançar, é onde a gente pode ter mais instrumental para responder aos desafios brasileiros, mas isso aqui depende de uma discussão profunda, de uma reforma da universidade, da pós-graduação, de uma maior vinculação da pós com a universidade. São debates complexos, mas que precisam estar na agenda do nosso dia. Eu acho que já passou meu tempo. Esse aqui deve fazer parte da nossa resolução congressual, deve ser alvo do debate de pós-graduandos e pós-graduandas aqui da UFRJ. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito, muito por vocês estarem aqui juntos e juntas, construindo o Congresso da NPG, construindo essa agenda dos pós-graduandos para os próximos anos. Obrigada, gente. Obrigada, Flavinha.